Oi, eu sou a Malu. Oi, eu sou a Raíssa. E nós somos estudantes do Instituto Federal de São Miguel Paulista. Nós duas cursamos o Técnico Integrado ao Ensino Médio em Produção de Áudio e Vídeo. A gente sabe que a instituição não é muito conhecida. Se você ficou curioso, a gente vai estar disponibilizando aqui na descrição o link do nosso site. Vale lembrar que estamos na reta final para as inscrições do período letivo de 2020. Se você se interessa ou nem sabe, o Instituto Federal disponibiliza 40 vagas para diversos cursos técnicos. O nosso campo disponibiliza para informática para a internet e produção de áudio e vídeo. As inscrições vão até dia 11 deste mês. Corre, que ainda dá tempo. Depois dessa propaganda toda, agora sim podemos te contar o que viemos fazer aqui. A turma do primeiro ano ficou encarregada de fazer videoaulas durante um mês sobre a matéria de matemática que a gente teve durante esse ano todo. No último vídeo do canal, duas alunas trabalharam função de primeiro grau, falando o que é e o que não é função. Agora a gente vai continuar essa saga, trazendo mais exemplos. Começamos novamente daquele jeito. Roda a vinheta! Primeiramente, função é uma relação de conjuntos. O que seria isso? Bom, aqui a gente tem um conjunto, que é o conjunto A, composto pelo número 1 e pelo número 2. E aqui a gente tem outro conjunto, que é o conjunto B, composto pelo número 3 e pelo número 4. O primeiro conjunto é representado pela letra X e também pode ser chamado de domínio. O segundo é representado pela letra Y e também pode ser chamado de contradomínio. Para ser considerado uma função, os números de x precisam ter uma única ligação aos números de y. O 1 no 3 e o 2 no 4. Se a gente analisar atentamente, a gente pode encontrar uma relação nessa ligação. Vocês conseguem nos dizer qual é? Vamos acertar para eles, Malu. Já dando a resposta. Os números de x somados 2 resultam nos números de y. Ou seja, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 2 igual a 4. Se formos traduzir de uma forma teórica, temos a seguinte relação. Y, ou seja, os conjuntos de y é igual a os conjuntos de x, os números que estão no conjunto de x, somados 2. Quando vamos escrever a relação do x e do y, estamos descrevendo uma função. E uma observação, o y ele também pode ser encontrado como f de x, que é simbolizado da seguinte forma. F e um x entre parênteses. Então, se você for escrever a relação, você simplesmente coloca f de x igual a x mais 2. Vamos agora para outro exemplo. Bom, para cada valor de x, nós temos um equivalente y, certo? Esse conjunto que a Raíssa colocou pra gente, temos que todo valor que está no grupo x tem o seu dobro no grupo y. Se a gente for escrever essa relação, vai ficar valores de y é igual a 2 vezes x. Por quê? Se a gente sabe que o y é o dobro do x, então 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4 e 3 vezes 2 é igual a 6. Existem conjuntos que aparecerão valores que não necessariamente serão usados. Esses números sobram só do lado y, ou seja, do conjunto B. Um exemplo seria o 0 no 0, o 1 no menos 2 e o 2 no menos 4. Esse exemplo traz uma relação um pouco mais complexa de perceber. Mas se você acha que já tem capacidade, e eu acho que sim, pause o vídeo e faça a relação no seu caderno. Mas para aqueles que ainda não conseguem, a gente vai descrever qual é. Todos os valores que estão em y são iguais a menos 2 vezes os valores de x. Traduzindo isso que a Malu falou, a gente pode perceber que o 0 multiplicado por menos 2 vai resultar em 0. A gente pode perceber também que o 1 multiplicado por menos 2 vai resultar no menos 2. E o 2 multiplicado por menos 2 vai resultar no menos 4. Como o foco do nosso vídeo é falar sobre função do primeiro grau e nós temos pouco tempo, vamos deixar uma lista de exercícios para que você possa treinar a matéria que demos até agora.
Função polinomial do primeiro grau ou função afim é dada pela lei. F de x igual a vezes x mais b. A e b são números reais. A única exceção é que o A nunca poderá ser zero. O A é diferente de zero. Para quem não lembra ou não sabe, números reais englobam os números naturais, que são os números positivos, os números inteiros, que também englobam os negativos, os números racionais, que são as frações e os decimais, e os números irracionais, que são as raízes. Temos alguns exemplos de função afim. Nesse primeiro exemplo temos f de x igual a 2, que seria o a, x, mais 4, que seria o b. Nesse outro exemplo temos f de x igual a 3, equivalendo ao a, x mais 9, equivalendo ao b. Como infelizmente a vida não é um mar de rosas, a gente vai ter que dar uma complicada agora mostrando um exemplo com números negativos. F de x, 5x menos 3. O 5 seria o A e o 3 seria o B. Colocamos esse exemplo para quando aparecer o exercício com números negativos, você não se desesperar, porque é completamente normal e você vai entender isso melhor nos vídeos que estão por vir. Até então só apresentamos valores para A e para B. E se a gente apresentasse um valor para x? Bom, nesse exemplo a gente trouxe um exemplo em que o x ele equivale a 3. E como que a gente vai fazer essa conta? Simplesmente a gente substitui o x por 3. Então vai ficar da seguinte forma: f de x igual 2 vezes 3 mais menos 4. E vamos resolver. Aqui, f de x é igual 2 vezes 3, 6. Regra de sinal, mais com menos, mais com menos, menos. Então, aqui é negativo, menos 4. F de x é igual a 6 menos 4 é igual a 2. Para esse exemplo, temos f de x igual a 3x, sendo 3 equivalente ao a, mais menos 8, e o 8 é o b. Por que mais ou menos? Porque a equação é mais, só que o valor de b é menos. E mais pra frente, então, a gente vai ter que fazer uma regra de sinal, mas tudo bem. Nesse exemplo, a gente colocou que o x equivale a 7. Então, vamos substituir. F de x é igual a 3 vezes 7, x é 7, mais e menos, na regra de sinal, é menos. Então fica 3 vezes 7 menos 8. F de x, então, é igual a 3 vezes 7, 21, menos 8. F de x é 13. O outro exemplo é f de x igual a 0x mais 10. Opa! Se você prestar atenção no vídeo, você deve ter percebido o erro que a Raíssa cometeu. A incógnita de A não pode ser igual a zero. Então, se você passou nesse teste que a gente colocou para vocês, pode continuar o vídeo. Se você não conseguiu, fica tranquilo, volta um pouquinho e assiste com mais calma. Vamos inserir uma nova definição para a explicação, que é o zero da função. O zero da função é o valor que damos para x para que na relação y fique igual a zero. Para isso, o primeiro passo é igualar o y ao zero e resolver a equação. Nesse primeiro exemplo, temos y igual a 5x mais 10. Como a Raíssa falou, basta a gente igualar o y a zero. Então, fica 0 igual a 5x mais 10. Para resolver essa equação, a gente tem que separar tudo que é número de um lado e tudo que é letra do outro. Então, a primeira coisa é passar o 10 para o outro lado. Quando a gente passa o número para o outro lado, a gente tem que inverter a operação dele.
fazer? Vai igualar o y a zero e vai continuar a equação. 6x mais 18. 0 é igual a menos 6x mais 18. Menos 6x passa para o outro lado, ficando positivo. E mantendo 18. Agora a gente tem que passar o 6, que está multiplicando para o outro lado. Então vai ficar x igual a 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, quando o y for 0, o x vai ser 3. Tentamos, da maneira mais clara, exemplificar a função no primeiro grau, trazendo o conceito de zero da função e esperamos ser ajudados. Ainda temos muito o que falar, como por exemplo, um gráfico de função, mas vamos deixar para a próxima turma. Esse mês de novembro vai estar recheado de videoaulas matemáticas para alegrar a tarde de vocês e dar uma colher de chá para as provas. Continue acompanhando o canal. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal, usem a nossa hashtag #NãoSurta e não se esqueçam de fazer a matrícula aqui no Instituto